Bom, para a gravação de bateria de hoje, a gente escolheu uma Pearl Session com peles porosas. Ela tende a dar um som mais escuro, um pouquinho mais velado, que a gente estava buscando hoje. A caixa é uma Pinguim 14 por 7,5, ela é bem profunda. Microfonação, o bumbo tem um AKG D12E e um AKG D112. O AKG D12 ele fica 3/4 para dentro do bumbo, um pouquinho fora da batedeira, para não ficar muito clicado. E o AKG 112 traz o conforto dele, é só o grave para ajudar a empurrar. Na caixa a gente tem um Shure SM57 colado com um AKG P170. Essa dica eu peguei com um grande amigo, o engenheiro Thiago Rabelo, ele que me ensinou esse truque do AKG P170, que é um dos melhores microfones para fazer isso, e é super barato. É bom, eu adoro microfone barato. Embaixo tem um Shure SM57 com a fase invertida, tambores Sennheiser, os MD421, nada de especial aí, somente prestar atenção em apontar ele para onde a baqueta estiver acertando. Isso ajuda a definir bastante a batida nos tambores, principalmente quando tem levadas de feltro, que nem hoje a gente vai ter aqui na música. Timbal a gente tem também um P170, apontado também para onde a baqueta acerta, para ajudar na definição. E aí a gente tem os microfones de over, que são os KM184, os Neumann. Na microfonação do over é uma microfonação que é um pouquinho interessante da gente falar, porque muita gente olha para a bateria de frente e divide ela. Eu acho esse método um pouco estranho, já que quando você olha a bateria de frente, o bumbo e a caixa não estão retos, né? A caixa normalmente tende a ficar para a sua esquerda. E muitas vezes isso se reflete na microfonação. Então a gente ouve o over e a caixa tá pensa um pouco para a esquerda. Então, se você traça uma linha reta entre a caixa e o bumbo, você consegue dividir aqui a sua bateria meio que na diagonal para os dois lados. Ou seja, fica os tambores aqui para um lado esquerdo e outros tambores para o lado direito. Tende a balancear um pouquinho melhor essa captação, na minha opinião, né? Além dos overs, a gente tem aqui um par de Royer, o 121, fazendo uma sala. O estúdio aqui não tem uma sala muito grande, então eu costumo trabalhar com esse par de microfone dentro da console, fazendo uma cópia dele para 2 outros canais para poder processar diferente. Então eu vou ter 4 canais de room, sendo que 2 vão ser grande chance de um parzinho meio não tão comprimido e um outro par bem apertado. Isso vai ser interessante da gente mostrar lá depois. O último, porém não menos importante, é uma técnica que o famoso Eric Valentine usa, de colocar um microfone perto do bumbo e da caixa. Ele fica com a cabecinha um pouquinho para fora do bumbo, apontado para baixo. Esse microfone também é super comprimido e tende a dar um som bem natural da bateria, por incrível que pareça. Fica bem super balanceado, além de ser um microfone mono. Então é algo que você pode brincar em fio de bateria, em refrão, em verso, para você poder mudar bem o som da bateria. Bom, agora a gente vai ver o lado de cá da bateria. Como eu tinha dito, 2 microfones no bumbo, o AKG D12 e o AKG D112, dentro e fora. Vamos ouvir ele como é que ele está soando. Vou pedir para o Carlos tocar um pouquinho. Carlos, toca o bumbo para mim, por favor. Bom, a primeira coisa para a gente atentar no bumbo é a fase entre os dois, a relação de fase entre os dois canais. Eu tenho uma mania que eu acho bem boa, que é sempre passar a bateria em mono. Assim a fase grita mesmo, assim, na sua cara que ela tá errada. Você não precisa ficar com dúvida se está fora de fase ou não. Bom, o bumbo está em fase.
E vamos mexer um pouquinho na equalização dele, tirar um pouquinho desse médio grave e definir um pouquinho mais o grave e o agudo. Sem EQ. Com EQ. Já parece bem mais definidinho. Eu não achei necessário usar compressão, porque se vocês puderem ver na console ali, os transformadores estão atuando bastante. Então, já está bem nervosa. Boa, Carlos. Caixa, por favor. Esse é o SM57. Puxando só um pouquinho de 2.5 para dar um pouquinho de ar. Esse é o P170. Checando a fase dele com o 57 para ver se está tudo certo. Equalizar esse P170 para tirar um pouquinho desse harmônico. Deixar um pouquinho a caixa um pouquinho mais seca. Esteira. Checar a fase. Mesma coisa. Dar um pouquinho de 200 nela, tirar um pouquinho de médio grave, deixar ela um pouquinho mais limpa na equalização. Faz a levadinha caixa e bumbo para mim, por favor. Você vê que o harmônico da caixa ajuda a ela aparecer um pouquinho mais, então é importante ele estar presente um pouquinho. Beleza. Pode incluir o chimbal nessa sua levada aí, que eu já passo ele aqui. O chimbal não tem muito segredo, é só cortar bastante grave, deixar ele respirar um pouco. Não cortar demais, né? Pra não deixar ele muito sem graça também. Inclui os tons, Carlos. Os tons, eles sobram bastante, a bateria dele é bem viva. Vamos tentar matar um pouquinho na equalização, tirar um pouquinho do excessivo do grave, para não ficar algo muito descontrolado. Repara que ele usa um canudo no respiro do tom, onde quando ele dá o ataque no tom, ele acho que chupa ou sopra o ar, faz uma movimentação lá dentro que muda a afinação do tom. Isso é algo que ele vai usar na música e a gente precisa prestar bastante atenção para realçar na captação e não perder isso. Bom, vamos passar os overs. Checando a fase deles em mono para ver se está tudo certo. Equalizando um pouquinho, dando um pouquinho de grave, um pouquinho de agudo, tirando um pouquinho de médio para realçar mais o corpo da bateria. E eu tô comprimindo uns 3 dB no API 2500. O API tem um Trust Mode, que basicamente ele filtra um pouquinho dos graves e dá um pouquinho de agudo. Eu acho bem interessante no over. Tende a dar uma maciada nos pratos, não fica nada muito agressivo, ainda mais quando a sala é pequena. Então agora nós vamos abrir a sala, os rooms. Isso que você está ouvindo agora são só os rooms. E eu vou colocar agora os rooms bem comprimido junto. Vou equalizar eles agora. Vamos ver a soma. Sei que a bateria começa a tomar a forma, né? Mesmo vindo de uma sala pequena, comprimindo bem os rooms e deixando eles bem expostos, dá pra tirar um som grande. Tem agora o nosso microfone especial lá, do Eric Valentine, que vale a pena ouvir solado. Esse é o som dele puro. Faz a caixa. Dá pra ver que é um microfone muito bem equilibrado, né? Você tem bastante caixa, você tem bastante bumbo. E, de novo, ele é um microfone mono, então dá pra usar bastante quando ele for fazer algum fio de tambor. A levada no bumbo que ele usa,
Isso na mixagem dá para o engenheiro brincar bastante. Eu costumo equalizar ele com bastante grave, bastante agudo, é bem extremo ele mesmo. E agora vem a compressão, que vai dar toda a cor dele. Tá um pouco demais. E agora a gente vai fazer o blend. Os Room super comprimido, eles estão passando no Elysia, no Expressor 500. Eles estão comprimindo quase 20 dB. Tá bem agressivo. O microfone do Eric Valentine, que também está sendo comprimido, está passando no Distressor em Nuke, também comprimindo quase 30 dB. Então são compressões bem agressivas, mas que elas servem para dar um blend no som da bateria no geral.